escala Richter. Para calcular a magnitude, a gente usa essa seguinte expressão, que é de Richter. Tá? Magnitude é igual a log na base 10 de A vezes ΔT ao cubo, dividido por 1,62, onde A é a amplitude e o ΔT é o intervalo de tempo, né, da ocorrência a partir do sismógrafo. A escala Richter, também conhecida como escala de magnitude local, ou é uma escala logarítmica arbitrária de base 10. Foi utilizada para quantificar a magnitude de um sismo, desenvolvida nos anos de 1930. A maioria das autoridades sismológicas agora usa outras escalas semelhantes, como a escala de magnitude do momento, para relatar magnitudes de terremoto. Mas grande parte da mídia ainda se refere a elas como magnitudes Richter. A escala Richter foi construída calculando o logaritmo da amplitude horizontal combinada, amplitude sísmica, do maior deslocamento a partir do zero, num tipo particular de sismógrafo de torção, o sismógrafo de Wood-Anderson. Isso de acordo com o Wikipedia. Nessa figura, temos aí um sismograma, né? Então, que foi desenhado aí pelo sismógrafo, onde temos aí, né, a onda primária e a onda secundária, e um intervalo de tempo, ΔT, e a amplitude A, certo? Então, dá para a gente ver que esse desenho, a partir desse desenho, podemos calcular, né, a magnitude. Então, pessoal, utilizando valores facilmente medidos sobre o registro gráfico do sismógrafo, que a gente viu na figura, essa figura aí, o valor é calculado usando a seguinte equação. M é igual a log na base 10 de A vezes ΔT ao cubo, dividido por 1,62. Esse 1,62 é chamada constante permanente, certo? Já procurei aí ver, mas ainda não encontrei de onde veio esse 1,62. Mas é importante a gente ficar de olho nele, que é uma constante permanente. Então, a partir da expressão, a gente tem aqui que o A é a amplitude das ondas sísmicas, em milímetros, né? Medida diretamente do sismograma, certo? Que é o desenho lá, né, feito pelo sismógrafo, né, o gráfico. O ΔT é o tempo, o intervalo de tempo, em segundos, desde o início do trem de ondas primárias até a chegada das ondas secundárias, né? E M é a magnitude arbitrária, mas constante, né, aplicável a sismos que libertem a mesma quantidade de energia. Então, pessoal, a questão aí do terremoto, a gente tem que analisar quanto de energia é liberada, certo? Quanto de energia é a partir aí do movimento das placas tectônicas, certo? Nessa tabela, a gente tem a magnitude, né? Efeitos e frequência de ocorrência dos eventos, né, desse terremoto aí, né? Então, microsismo, né, tem uma magnitude menor que 2. Então, não são perceptíveis pelos humanos, né? Aproximadamente 8.000 por dia. Olha aí, pessoal, isso acontece, então toda hora está tendo aí, né, um terremoto. Agora, muito pequeno, a gente tem um micro, agora tem um muito pequeno, que está na faixa da magnitude, né, de 2 a 2,9. Então, geralmente, no sentido apenas detectados, né, registrado por sismógrafo, que é aproximadamente 1.000 por dia, certo? Agora, um pequeno, opa, já começou a mudar aí, que tem uma magnitude de 3 a 3,9. Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. Olha aí, então, vai mudando a magnitude, a gente já vê que vai começar a questão dos danos. Quantos acontecem por ano? Né? Aproximadamente 49.000 por ano. Ligeiro, olha aí, já mudou agora. O ligeiro está na faixa da magnitude de 4 a 4,9.
Então, a gente tem um tremor notório de objetos, né? No interior de habitações, ruídos de choque entre objetos, sismo significativo, mas com danos importantes e improváveis, né? Quantos que acontece mais ou menos por ano? 6.200, né? Moderado, opa, já ficou moderado, ó. A gente saiu de um microsismo, né? Passamos por um muito pequeno, um ligeiro, agora um moderado, que está na faixa de 5, né, a 5,9 de magnitude. Pode causar danos importantes em edifícios mal concebidos, ou seja, mal construídos, em zonas restritas. Provoca apenas danos ligeiros em edifícios bem construídos. Tá? Então, tem a ver com a estrutura da construção aí, certo? Mas quantos que acontece? Qual a frequência deles por ano? 800 por ano. Então, nessa magnitude de moderado, a gente tem aí uma frequência de 800 por ano, né? Agora vamos para um forte, né? Aí aumentou a magnitude, está na faixa de 6 a 6,9. Pode ser destruidor em áreas habitadas, num raio de até 160 km em torno do epicentro. Opa, já mudou aí. Quantos que acontece por ano? 120 por ano, certo? Grande, olha aí, já mudou a magnitude. Então, o grande está na faixa de 7 a 7,9. Pode provocar danos graves em zonas vastas, né? 18 por ano. Dessa frequência desse grande. Agora, pessoal, saiu de grande, vai para importante. Olha a magnitude do importante. Vai de 8 a 8,9. Pode causar danos sérios no raio de várias centenas de quilômetros em torno do epicentro. Acontece quantos? Um por ano, certo? E excepcional, né? Está na faixa de 9 a 9,9. Devasta zonas no raio de milhares de quilômetros em torno do epicentro. Então, um em cada 20 anos. Então, a cada 20 anos pode acontecer. Essa é a frequência, né, desse excepcional. E extremo, aí está numa magnitude maior que 10. É desconhecido na história, né? Então, nunca foi registrado um sismo desta magnitude, certo? Então, é extremamente raro, é desconhecido, certo? Então, essa tabelinha para a gente ter uma noção aí, né, mais ou menos aí, que sai de um microsismo, né, que acontece aí 8.000 por dia, até esse extremo, que raramente acontece, tá? Que é desconhecido, certo, jovem? Vamos ver aqui uma questão resolvida, né, para a gente ver como utilizar aí a formulinha do cálculo, né, da magnitude. Calcule a magnitude local para um terremoto que apresenta os seguintes dados a partir de um sismógrafo. Então, 12 milímetros, então amplitude de 12 milímetros. O tempo aí de ocorrência, 51,3 segundos. Tá? Então, usando aí a expressão, m é igual a log na base 10, de A vezes ΔT ao cubo, dividido por 1,62. Né? M é igual a log de 10, substituindo os valores, né, 12 vezes 51,3 elevado ao cubo, dividido por 1,62. Isso vai dar aí, aproximando, log de 10, né, log na base 10, de 10 a sexta. Uma magnitude 6, tá? Então, a magnitude não tem aí unidade, é um número puro, né, certo? Mas está relacionada com a energia liberada, né, que a gente vai ver na próxima questão, que caiu na VUNESP. Entendeu, pessoal? Então, a aplicaçãozinha do log aí, lembrar das propriedades do log, né? Tá bom? Agora sim, quero ver a questão que caiu no vestibular, né? A questão da VUNESP de 2021, né? Então, pessoal, é legal a gente pegar uma questão, né, de vestibular, porque ali eu fiz ali naquela primeira questão, né, valores para dar certinho ali, né? Ficar bonitinho ali o resultado, né? Chegar numa magnitude 6. Mas vamos ver essa questão aqui, né? Vamos ler aí essa questão da VUNESP 2021. Então fala o seguinte: desenvolvida em 1975 por Charles F. Richter, com a colaboração de Benno Gutenberg, a escala Richter permite determinar magnitude M de um terremoto, fenômeno que libera uma grande quantidade de energia E, que se propaga pela Terra em todas as direções.
a magnitude e a energia de um terremoto pode ser relacionada pela expressão a seguir, em que E é expressa em erg, né? Uma unidade de medida de energia do sistema CGS, centímetros, gramas e segundo, certo? Então ele dá aí a expressão log na base 10, log de E na base 10, que é igual a 11,8 mais 1,5 de M, que é a magnitude, certo? Então é importante, pessoal, a gente ver que ele fala um pouquinho aí que a escala, né, a Richter, né, foi desenvolvida em 1935, né, mas ele teve colaboração do Beno Gutenberg, tá? Então não é mais utilizada tanto, né, mais para a questão daí da mídia, né, falar da escala Richter. A gente vai ver depois, né, que já tem outras escalas aí a se usar, né? outra forma de você ver a magnitude, tá bom? Vamos lá ver a resolução dessa questão, né? É log, né, pessoal? É questão de você ver uma conversão de unidades, certo? E trabalhar com a questão do log. Aqui, pessoal, a VUNESP dá a tabelinha, né? Então, a tabela apresenta os efeitos gerados por um terremoto de acordo com sua magnitude na escala Richter. Então, essa tabelinha é dada, né, lá no exercício, tá? Então, ele fala que a magnitude é entre 3,5 e 5,4, às vezes é sentido, mas raramente causa danos. Entre 5,5 e 6, pode danificar seriamente casas mal construídas em regiões próximas ao epicentro. Entre 6,1 e 6,9, pode ser destrutivo em áreas até 100 km do epicentro. Entre 7 e 7,9, grande terremoto pode causar sérios danos em uma grande faixa. E 8 ou mais, né, enorme terremoto pode causar graves danos em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros do epicentro, certo? Aqui começa a pergunta, né? No dia 6 de janeiro de 2020, o sul de Porto Rico foi atingido por um terremoto que liberou uma quantidade de energia E igual a 10 elevado a 3,8 joules. Considerando a tabela e que 1 erg é igual a 10 elevado a menos 7 joules, esse terremoto, aí ele quer saber, na alternativa, foi destrutivo em áreas de até 100 km do epicentro. Alternativa B, danificou casas mal construídas em regiões próximas ao epicentro. Alternativa C, não foi sentido e não causou danos. Alternativa D, causou sérios danos em uma grande faixa, sendo considerado um grande terremoto. Alternativa E, causou graves danos em áreas a centenas de quilômetros do epicentro, sendo considerado um enorme terremoto. Então aí, pessoal, as alternativas. Primeiro, temos que fazer uma conversão, né, aí de ergs, né, e joules, essa conversãozinha básica, ele dá qualquer relação, e depois substituir na expressão dada, certo? Vamos ver a resolução aí. Essa questão envolve conversão de unidades de medida e propriedade dos logaritmos, certo? Então, o dado importante, que a energia é igual a 10 elevado a 3,8 joules. Então, essa é a energia liberada pelo terremoto que atingiu Porto Rico. Devemos converter de joules para erg e usá-lo na equação logarítmica, certo? Então, a gente sabe do enunciado que 1 erg é igual a 10 elevado a menos 7 joules. Então, 1 joules é igual, né, 1 erg dividido por 10 a menos 7. Então, 1 joules é 10 a 7 ergs. Como a energia, né, é igual a 10 elevado a 13,8 joules, E é igual a 10 elevado a 13,8 vezes 10 a 7. Então, a energia dada em ergs, E é igual a 10 elevado a 20,8 ergs. Tá? Então, está aí feita a conversão, né, de joules para ergs. Belezinha? Agora, vamos substituir, né, aquele valor da energia já convertida aí na expressão dada. Então, aplicando essa energia em ergs na equação logarítmica, temos log de E é igual a 11,8 mais 1,5 m. Por que quero achar? Eu quero achar
a magnitude M. Log na base 10 de 10 elevado a 20,8 é igual a 11,8 mais 1,5 M. Como esse 20,8 é expoente, ele cai na frente, né? 20,8 log de 10 na base 10 é igual a 11,8 mais 1,5 M. 20,8 menos 11,8 é igual a 1,5 M. Ah, professor, log de 10 na base 10 é 1, né, pessoal? Certo? Então, 20,8 vezes 1 é 20,8. Então, esse 11 que era positivo foi para o negativo. 20,8 menos 11,8 é igual a 1,5 M. 20,8 menos 11,8 dá 9. M é igual a 9 dividido por 1,5. M é igual a 6. A magnitude 6 desse terremoto aí. Agora a gente vai na tabela e vemos, né, qual é a alternativa, certo? Comparando, né, essa magnitude com a tabela, entre 5,5 e 6, né, de magnitude, pode danificar seriamente casas mal construídas em regiões próximas ao epicentro. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Danificou casas mal construídas em regiões próximas ao epicentro, né? Essa é a alternativa correta. Valeu, jovem? Então, tá aí, né, essa questão aí sobre terremoto. Hoje, né, tá aí nos jornais que ocorreu um terremoto na Indonésia, tá, pessoal? Acho que foi de magnitude 7, se não me engano, certo? É importante a gente saber como calcular isso no vestibular. Obrigado, jovens. Inscreva-se no canal, né? E tem o nosso canal Jovens Questões de Física. Divulguem. Um abraço.